Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Com alegria nós estamos reunidos em mais um domingo pela manhã na Escola Bíblica Dominical. Hoje, no dia 3 de setembro, estudando a lição de número 10 do nosso trimestre. Na reta final, já estamos a entrar do terceiro trimestre deste ano de 2023. E hoje nós temos uma importante lição pela frente. Vamos tratar sobre a renovação cotidiana do homem interior. Então, nós temos alguns objetivos a serem alcançados nessa lição. Esperamos, com a graça de nosso Deus, podermos alcançá-los. Bem, meus irmãos, para que a gente comece a introduzir o assunto da nossa aula, esta renovação cotidiana do homem interior, nós precisamos entender e nos posicionar diante da temática do trimestre que nós estamos a tratar. Os irmãos bem sabem, o nosso trimestre está a tratar sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, a gente vem, ao longo de 9 lições, as 9 lições anteriores, estudando esta temática. E aí, na semana passada, no final da escola bíblica, eu adiantei aos irmãos que seria uma espécie de classificação ou de divisão das lições. Então, nas primeiras 8 lições, nós estudamos justamente sobre este império do mal e sobre este espírito da Babilônia. Então, nós vimos as ações deste império e desse sistema mundano regido por um espírito da Babilônia. E aí, se nós percebermos no nosso sumário, a gente vai ver ao longo destas 8 lições estas ações. Então, a gente começou conceituando o que seria este espírito da Babilônia na primeira lição. Na segunda, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Então, isto é uma ação do império do mal e do espírito da Babilônia para fazer com que o ser humano não leve em conta a importância de falar sobre o pecado e de suas consequências. Na lição de número 3, o perigo do ensino progressista, nós vimos toda a relativização, tudo aquilo que vem sendo tratado diante da sociedade, para que não haja uma verdade absoluta, e nós cremos em uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus, e ela nos rege. Então o mundo tenta desconstruir isto para que a gente se perca em pensamentos progressistas. E vimos que este progresso, na verdade, é um regresso do ser humano, porque o ensino progressista prega que o ser humano ele não precisa de Deus para progredir, ou para evoluir, ou para ir além. E nós sabemos que isto não é verdade. Na lição de número 4, vimos quando a criatura vale mais que o Criador. Lição de número 5, a dessacralização da vida no ventre materno, ou o aborto. Lição de número 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Lição de número 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. E lição de número 8, transgênero, que transrealidade é essa? Então, essas 8 lições nos apresentaram este império do mal com ações que atacam a igreja do Senhor neste tempo, regido pelo espírito da Babilônia. Da lição 9 à frente, nós temos uma nova perspectiva, porque agora nós vamos para o subtema do trimestre, que é como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, agora, na lição de número 9, 10, 11, 12 e 13, nós vamos ter a resposta de como é que nós, igreja do Senhor, podemos viver neste mundo que está dominado pelo espírito da Babilônia. Então, a gente começou na lição de número 9, semana passada, o pastor Estênio lecionou, que é a visão bíblica do corpo. Então, nós vimos uma visão bíblica do corpo e como ele deve ser tratado e visto pela igreja do Senhor.
Não como o império do mal e o espírito da Babilônia pregam. Não, é uma visão bíblica. E hoje, na lição de número 10, nós temos outra resposta de como é que nós, Igreja do Senhor, vivemos neste mundo. E aí a gente tem a renovação cotidiana do homem interior. Então, esta é a temática da nossa lição de número 10. Nós tivemos a leitura do texto áureo, que é um recorte da leitura bíblica em classe, que a gente vai fazer a leitura aqui, pontuando algumas coisas do texto. A verdade prática vai dizer que, por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos, então é importante a gente pontuar isso, os salvos, eles experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas, e aí a gente tem 3 objetivos na nossa lição que esperamos alcançar em cada ponto dela. São eles: o primeiro, refletir sobre as adversidades enfrentadas pelo homem interior. O segundo, compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas à glória futura reservada aos cristãos. E terceiro e último objetivo, despertar para que nós possamos buscar o renovo espiritual e o fortalecimento interior. Então, estes são os nossos objetivos nesta lição de número 10. Então, antes da gente entrar no texto, em que a gente vai pontuar alguns versículos e algumas importantes lições que nós temos da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, a gente precisa conceituar uma coisa importante, porque é o que vai direcionar a nossa lição. A gente vai tratar sobre a renovação cotidiana do homem interior. Então, a gente precisa fazer uma separação aqui. O que seria o homem interior e o que seria o homem exterior? Parece algo muito óbvio para a gente responder, mas há algumas coisas que a gente precisa pontuar. Então, a gente precisa entender que o ser humano ele é formado de forma tricotômica. E o que seria isso? Ele é formado, a sua composição tem pelo menos 3 partes, que são corpo, alma e espírito. Então, a gente vai tratar hoje da parte interior do ser humano, que seria o seu espírito e a sua alma. E a gente vai fazer uma distinção do que é o espírito e do que é a alma, mas a gente chega lá. Só que o corpo é a parte em que nós, hoje, não é o foco da nossa aula, mas é importante também que a gente conceitue. Então, o corpo é a parte material do ser humano, a parte física, aquela em que o ser humano ele se conecta, se relaciona com o mundo exterior, é através do seu corpo. O corpo, o apóstolo Paulo traz o ensino que nós o teremos, o nosso corpo físico, transformado, isto é, na consumação das coisas, quando Cristo vier nos arrebatar. Então, nós teremos este corpo aqui glorificado, ele será transformado. Isto porque há uma necessidade. O apóstolo Paulo dizendo aos Coríntios, em sua primeira carta, no capítulo 15, versículo 51 em diante, ele vai dizer: eis que vos digo um mistério, eis que nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados. Isto é, quando Cristo vier nos arrebatar, nós teremos este corpo transformado. Aqueles que estão dormindo ressuscitarão em Cristo, serão transformados, levados ao céu, e nós, aqueles que estamos vivos, ou se estivermos vivos, também seremos logo após transformados. E aí o apóstolo Paulo vai dizer qual é a necessidade da transformação do corpo do ser humano. E aí ele vai dizer: porque convém que isto que é mortal se revista da imortalidade, e convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então o apóstolo Paulo está tratando que o corpo do ser humano, ele é corruptível, ele é frágil, ele é falível. Nós padecemos com este corpo, padecemos enfermidades, sofrimentos da vida externa, e nós temos a necessidade, e esta necessidade vem do pecado que corrompeu a criatura de Deus, ou a criatura divina, desde o jardim. Então, após a queda, o homem ele tem esta necessidade. E esta necessidade será suprida quando Cristo vier
nos buscar. Então, ele transformará o nosso corpo físico em um corpo glorioso. E aí não haverá mais enfermidade, não haverá mais fragilidades, não haverá mais corrupções no corpo, não. Nós seremos transformados em um corpo glorioso. Esta é a nossa esperança. Então, a esperança da igreja não é apenas de uma renovação interior. Não, é uma esperança também de que o nosso corpo físico será transformado naquele dia. Só que hoje, na nossa lição, o nosso foco não é falar da esperança da transformação do corpo, mas de uma renovação. E esta renovação não é futura, ela é para o hoje, ela é para o agora. Então, nós temos também uma esperança, mas uma esperança diária, de que no nosso cotidiano nós enfrentamos adversidades, mas há uma renovação oferecida por Deus a nós, que é a renovação do homem interior. E isso nós vamos tratar na nossa aula de hoje. E aí eu gostaria, meus irmãos, de ser bem objetivo. Eu trouxe aqui um auxílio para que nós definamos aqui o que seria o espírito e a alma. Primeira coisa que nós precisamos conceituar: há uma diferença. Espírito e alma se corroboram no sentido de formarem o homem interior. Então, o homem interior, que não é o corpo nosso físico, ele é formado por espírito e alma. Então, como eu disse, nós temos um corpo formado por três partes: espírito, alma e corpo. O homem interior, espírito e alma. O que seria o espírito do ser humano? O que seria a alma? Como eles se diferem? Isto a gente vai ver aqui. Então, definindo, aqui o pastor Elinaldo Renovato, ele vai dizer assim sobre o espírito do homem. Ao soprar no homem o fôlego de vida, Deus o fez alma vivente, ou um ser que tem vida. Então, lá na composição do homem, na formação e criação do ser humano, no jardim, Deus vai soprar em suas narinas o fôlego de vida e fazer com que o homem seja uma alma vivente. É isso que o pastor está dizendo. Nesse sopro, o Criador infundiu no interior do homem sua parte espiritual, que seria o homem interior. Por esse fôlego, ele adquiriu o princípio vital que o anima. O espírito, o que é o espírito? O espírito é a parte imaterial do homem, que juntamente com a alma, não é a mesma coisa, mas juntamente com a alma, forma o homem interior. Disse Paulo: porque segundo o homem interior, tenho o prazer na lei de Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, segundo o homem interior, logo, o espírito e a alma, eu tenho o prazer na lei de Deus. E aí a gente lembra do ensino de Paulo, quando ele diz: olha, há uma luta em meu ser, porque a carne me chama para um lado e o espírito me chama para o outro. O que ele quer dizer? Que o homem interior, ele tem uma essência divina. E este, pelo pecado, não foi corrompido. Há uma essência divina ali que ainda está preservada. Claro, o homem precisa seguir o caminho divino para que alimente-se o seu homem interior, como Paulo está dizendo, ter este prazer na lei de Deus, mas há uma diferença. O homem interior é um, o homem exterior é outro, é claro, formando assim o ser humano. Mas há esta distinção. Então, o espírito é a parte imaterial do homem. E o que seria a alma? A alma se difere do espírito, isso é fato. Mas como é que nós a diferenciamos? E aí ele vai dizer: a palavra alma no Antigo Testamento e também no Novo tem alguns sentidos. Então, a alma ou a vida, porque também pode se relacionar, está ligado ao termo psíquico, que tem o sentido de pertencente a esta vida. É a base das experiências conscientes. A alma pode ter três áreas de significado. A primeira dela, no sentido da base impessoal da vida, ou seja, a própria vida. Segunda conotação, a parte interior do homem, que pode também se relacionar ao homem interior, é claro, juntamente com o espírito. E terceiro, uma alma
independente em contraste com o corpo. Então, o pastor está explicando aqui que há estas diferenciações da significância da alma, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Porém, aqui a gente vai ter algumas referências de alma, mas não é aqui o nosso objetivo falar sobre isso. Mas aí ele vai dizer, em sentido teológico, a alma, aqui é importante, é a sede das emoções e dos sentimentos. A alma do ser humano é a sede de suas emoções e dos seus sentimentos. E aí ele vai dar o exemplo de Jesus. Jesus disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Isto em Marcos, capítulo de número 14, versículo 34. Então, como que a gente difere o homem interior? Espírito e alma. O espírito, a parte imaterial do ser humano, e a alma, a sede de suas emoções e dos seus sentimentos. Então, é importante a gente pontuar aqui que quando a gente vive a vida terrena, há adversidades e aflições, e a gente vai ver isso no texto de Paulo aos Coríntios. E a gente precisa entender que os nossos sentimentos, as nossas emoções, estão ligadas a este homem interior. Então, aqui vai a importância de se haver esta renovação. O apóstolo Paulo, dizendo no textual, ele vai dizer, por isso, e a gente vai entender este texto, não desfalecemos. Qual a tendência do ser humano? É desfalecer. Qual a tendência do ser humano? É a cada dia mais estar entristecido, afligido, angustiado. As adversidades da vida, elas vêm para fazer com que desfalecemos. Só que o apóstolo Paulo está dizendo que há uma oportunidade a nós, e eu digo oportunidade porque nós precisamos buscá-la, de se renovar a cada dia. Então vai se haver um contraponto, porque se pelas adversidades externas há um desfalecimento, pela renovação oferecida por Deus, há aqui não um desfalecimento, mas esta renovação que vai em contraponto da tristeza, da aflição, da angústia, para nos trazer a esperança, a alegria, o fortalecimento no Senhor. Então, a importância da renovação está aqui. E por isso é que Deus nos dá uma renovação cotidiana. Não é de vez em quando, é cotidiana. O ser humano que é salvo em Cristo Jesus pode ser renovado todos os dias. Todos os dias o apóstolo Paulo está dizendo, nós somos entregues à morte, mas também todos os dias o Senhor está a nos renovar. Bem, meus irmãos, vamos entrando no assunto, ainda de forma introdutória, mas abra sua Bíblia comigo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Pedir a algum obreiro que fique com o microfone, fazendo a leitura, se possível, Diácono Kennedy, ajude a gente aí. E a gente vai pontuando algumas coisas. Capítulo 4, nós leremos a leitura bíblica em classe, o recorte é do versículo 11 ao versículo 18, mas a gente vai fazer a leitura do versículo 8 em diante. Coríntios 4, verso 11. 8, vai do 8. E em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Faz uma pausa aí, Diácono Kennedy, por gentileza. Então, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, lá do versículo 8,
ele vai falar das adversidades, das aflições, das tribulações, das provações que o crente enfrenta. E aí ele vai dizer no versículo 10, trazendo por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, nós precisamos trazer à memória, ou para a nossa vida, o sacrifício que Cristo fez por nós. Por quê? É Ele que rompe a nossa condenação eterna e a nossa deturpação deste corpo e também da nossa vida. E esta vida aqui não é apenas a vida terrena, a vida eterna. Jesus nos trouxe um novo caminho. O caminho do homem era perdição, condenação e morte. Só que Jesus, é isto que o escritor aos Hebreus vai dizer, ele nos abriu um novo caminho. Ele nos apresentou um caminho novo. Qual caminho esse? Da redenção eterna, do perdão. Ontem nós tivemos aqui a Santa Ceia do Senhor, que é a celebração da vida em Cristo Jesus, onde nós fazemos menção do seu sacrifício, mas não só do seu sacrifício, da sua ressurreição e vida, porque ela nos trouxe a vida. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, a gente precisa trazer a mortificação de Cristo para nós, para que a vida que há nele haja também em nós. Então agora a gente não está preocupado com esta tribulação, com esta angústia, com este desânimo, com essa perseguição, não. A gente vai trazer a vida dele para nós, para que na nossa vida, no nosso corpo mortal, haja a vida que há em Cristo Jesus. Versículo 13 em diante, Diácono Kennedy. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça dar ação de graças para a glória de Deus. Continua? Pode continuar. Por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Obrigado. Então, meus irmãos, a partir do versículo 13, o apóstolo Paulo, no versículo 13, faz menção do salmista no Salmo 116, quando ele diz, cri, por isso falei. Nós também cremos, por isso também falamos. O que o apóstolo Paulo está dizendo? E aqui ele faz menção do Evangelho de Cristo. Nós cremos neste Evangelho que nos trouxe um Jesus que sacrificou-se em nosso lugar e que nos trouxe a vida. E aí ele vai dizer, versículo 14, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Nós cremos nisto, não só no sacrifício de Cristo, não só que Deus ressuscitou o seu Filho no terceiro dia, mas que Ele também há de nos ressuscitar. Então esta é a nossa esperança. O que o apóstolo está fazendo? Fazendo um resumo da vida do crente, que é aflição, tribulação, adversidades na vida externa, mas que há uma esperança. A esperança que nós cremos, que é Jesus Cristo morreu por nós, o Senhor o ressuscitou e Ele também há de nos ressuscitar. Só que o apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo esta menção de esperança da ressurreição dos crentes, mas também fazendo um paralelo, que é o paralelo da vida cotidiana. Como eu disse, não é uma esperança que a gente tem só da vida vindoura, do futuro em que Jesus Cristo há de nos buscar. Não, a nossa esperança ou a nossa vida de fé precisa ser pautada nesta renovação
cotidiana. E aí o versículo 15 vai continuar dizendo: porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muito faça abundar ações de graças para a glória de Deus. Versículo 16. Por isso não desfalecemos. Aqui a gente entende o nosso texto áureo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo está dizendo: por isso não desfalecemos. Por isso o quê? Pela nossa esperança, pela nossa crença, pelo Jesus que morreu por nós e que nos deu a oportunidade de ter uma vida de esperança. Antes nós não tínhamos esperança e não tínhamos como nos salvar, mas Cristo nos deu esta esperança. E por isso nós não desfalecemos. Então, qual é a nossa segurança? Qual é o motivo de que o crente não desfalece diante das adversidades? Um único motivo: Jesus Cristo nos deu uma esperança. Jesus Cristo nos deu uma dádiva de saber que nós temos sim adversidades, tribulações. O apóstolo não está negando isso, mas com tudo isso, nós temos uma viva esperança, que se coloca acima da adversidade para nos dar uma vida de renovação diária. E aí ele vai dizer, versículo 16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, a adversidade, todo dia. Aflição, todo dia. Perseguição, todo dia. Mas também há renovação de Deus para nós todos os dias. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação, nós vamos falar sobre isso nos pontos da nossa lição, produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem. Não nos atentamos mais para a aflição, para a tribulação, para a perseguição, para a dor desta vida, para o sofrer dessa vida, não. Nós nos atentamos para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais. A aflição vai passar, a tribulação vai passar, a dor, o sofrer vai passar, mas as coisas que se não veem são eternas. Então, Cristo nos deu esta esperança, e é por isso que nós temos uma renovação cotidiana. E é claro, a gente vai entender isto nos pontos da nossa lição, como é que se dá esta renovação. Então vamos, meus irmãos, ao primeiro ponto da nossa lição, porque nós temos aqui um primeiro ponto que vai tratar sobre o sofrimento exterior. Os 3 subpontos vão dizer a experiência de Paulo, segundo subponto, o exemplo do apóstolo e também a esperança do crente. Então, nós temos esses 3 subpontos que nós vamos abordar partindo do exemplo do apóstolo Paulo e também dos seus ensinos. Eu gostaria que nós abríssemos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e versículo 7. Diácono Kennedy, se puder fazer a leitura. Capítulo 4, versículos 6 e 7. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E em tudo somos atribulados. Já li. Esse já foi, obrigado. Então, no capítulo de número 4, o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre a aceitação do evangelho. Versículo 3, ele vai dizer, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Os que se perdem aqui, aqueles que ainda não aceitaram este evangelho, que ainda não o receberam, que ainda não foram transformados por ele. E aí ele vai dizer, nos quais quem? Nestes que estão se perdendo, que o evangelho ainda está encoberto, o Deus deste século o cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus disse, ou que disse que das trevas resplandecesse a luz. Que luz? A luz de Jesus, que
nos traz o evangelho e sua salvação. Esta luz, para quem está se perdendo, está encoberta. O Deus deste século, o inimigo das nossas almas, os cegou o entendimento. Eles estão cegos diante desta vida e estão se perdendo. Mas Deus fez com que resplandecesse uma luz. Que luz é esta? A luz de Jesus, o seu Filho, que veio, morreu por nós e nos deu a salvação. É quem resplandeceu em nossos corações, os corações daqueles que receberam o Evangelho, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, vai dizer o apóstolo Paulo, este tesouro. Que tesouro? Esta luz que resplandece, este Jesus que nos salva, este evangelho que nos foi entregue, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E o que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Olha, ele fez com que resplandecesse uma luz. A luz resplandeceu em nossos corações, nós que somos salvos, e este tesouro, esta dádiva, esta riqueza, está posta por Deus em vasos de barro. E este ensino de Paulo é importante, porque o vaso de barro faz referência aqui à fragilidade do homem. O ser humano é frágil, falho, corruptível, desfalece. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, este tesouro foi posto em vasos de barro. Nós somos os vasos de barro. Há uma riqueza em nós. Que riqueza? A luz que resplandece em nossos corações. O Jesus que nós aceitamos. O Jesus que vive em nossa vida. Esta luz resplandece em nós. Esta riqueza está em nós. Mas nós não deixamos de ser vasos de barro. Nós não deixamos de ser seres humanos frágeis, falíveis. Nós não deixamos de ser seres humanos pecadores. Então o apóstolo Paulo está dizendo, em vasos de barro foi posto este tesouro. E aí ele vai dizer, para que a excelência do poder seja de quem? De Deus. Deus fez com que resplandecesse a luz em nós. Então a glória é dele, não nossa. A glória da salvação é de Deus e não nossa. A glória desta riqueza é de Deus e não nossa. Nós somos apenas portadores de uma dádiva. Dádiva que nós não merecemos. Somos ainda vasos de barro. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando sobre nossa fragilidade. Este homem interior ou exterior é um homem falível, corruptível. Ele necessita de uma renovação eterna ou de uma transformação eterna. Mas enquanto isso, Deus fez que em nós resplandecesse esta luz. Então nós, em vida terrena, em vida de aflições e de angústias, portamos esta riqueza em nosso coração ou em vasos de barro. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo? Referência aqui, ou mencionando o homem que é pó, que foi formado do pó, a sua mortalidade e a sua fragilidade. Por isso, a glória ou a excelência do poder é de Deus e não nossa. Nesse aspecto, qual aspecto? No aspecto do barro, da fragilidade, da mortalidade, o homem exterior sofre ataques. Então a gente precisa entender que este homem exterior, o ser humano, feito do pó, que é o barro que porta essa riqueza, ele sofre. O fato que a gente precisa partir, o princípio que a gente parte, é que nós sofremos, que nós possuímos adversidades, que nós temos dificuldades na nossa vida terrena. Então não há como a gente negar que há tristezas, que há choro, que há, por nossa parte, angústia, aflições. Então a gente precisa entender isso. É deste princípio que a gente parte para entender a temática da nossa lição, que é a renovação cotidiana do homem interior. E aí a gente vai ver este sofrer, esta adversidade, estas aflições na vida do apóstolo Paulo. Aqui a gente vai fazer uma referência às experiências deste apóstolo. E aí eu gostaria que nós abríssemos alguns textos. Aí, Diácono Kennedy, eu vou pedir que você fique à disposição, mas para que, se algum irmão se dispuser, se colocar de pé e fazer a leitura, a gente vai citar algumas referências aqui, e aí leve, por gentileza, o microfone aos nossos irmãos.
Ainda na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 8. Depois, outro, abra, segunda carta de Paulo aos Coríntios também, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 27. E, após isso, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 12. Então, primeiro texto, capítulo 1, versículo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quem achou, por gentileza, se ponha de pé e faça a leitura para nós. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que aos coríntios que eles não ignorassem a tribulação que o apóstolo e seus companheiros sofreram. E o apóstolo Paulo ele vai ser enfático em dizer que eles foram de sobremaneira agravados mais do que eles podiam suportar. De tal modo, o apóstolo vai dizer que perderam a esperança da vida, ou que da vida desesperaram. O apóstolo Paulo está dizendo aos coríntios que eles sofreram e que eles não deviam ignorar esta tribulação, que eles precisavam ter a ciência que na vida de fé ou na caminhada com Cristo há sim o sofrimento, e sofrimento este que é de muito agravo. Não é qualquer sofrer. O apóstolo Paulo, se estamos tomando este apóstolo como exemplo, ele está dizendo: foram atribulados de tal maneira que perderam a esperança da vida. Parece até algo difícil de se dizer do apóstolo Paulo, mas ele que está dizendo. A esperança da vida ele perdeu. Ele foi tão provado de maneira tal que ele não podia suportar. Então nós precisamos ter a ciência que na vida de fé nós somos sim atribulados. Temos sim provações. Somos sim agravados de tal maneira que até a esperança da vida nós podemos perder. Só que aí há uma diferença. Como é que nós lidamos com esta tribulação e com este agravo que sofremos? Porque o apóstolo Paulo está nos ensinando, nesta mesma carta, que nós não devemos desfalecer. É por isso que o apóstolo, no capítulo de número 4, ele está dizendo: olha, nós devemos trazer a mortificação de Cristo em nós, para que a vida que ele nos deu faça efeito em nós. Nesta vida de tribulação, há uma esperança. Então o apóstolo Paulo está dizendo aos coríntios: não ignorem as tribulações. Há tribulações, mas também não se deixem levar por elas. Capítulo de número 11, versículo 23 ao 27. Está escrito assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei num abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Eu gostaria de pedir a liberdade ao professor para concluir a leitura no versículo 28. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Obrigado, pastor Fernando. Então, meus irmãos, no versículo 11, capítulo 11, versículo 23 ao 28, que o pastor Fernando fez a leitura para nós, o apóstolo Paulo está relacionando os seus sofrimentos.
ele está fazendo uma defesa do seu ministério, do seu apostolado, mas ele está relacionando todo o seu sofrer. E aí ele vai dizer dos açoites, do frio, da nudez, da fome, do jejum, dos naufrágios, de tudo que ele padeceu pela obra e pelo ministério. E é claro que o apóstolo Paulo, ele tinha a total ciência, porque quando o Senhor o levanta, no encontro que Paulo tem no caminho de Damasco com Jesus, quando o Senhor envia o seu mensageiro a Paulo, ele diz ao Ananias, dizendo, para que ele saiba o quanto há de padecer pelo meu nome. Então o apóstolo Paulo, ele está sofrendo tudo isso de forma dita pelo Senhor. Ele foi entregue ao ministério de forma que os sofrimentos, as aflições, os alcançaram. E o que a gente está entendendo aqui? É que na nossa vida, o nosso homem exterior, ou o nosso corpo, a nossa alma e espírito, em tudo são atribulados, sofrem. O apóstolo Paulo, claro, foi levado a açoites e mais açoites, a naufrágios, a perseguições ferrenhas. E tudo isso ele está relacionando aqui, para dizer a nós que nós temos sim tribulações. E aí, o texto do versículo de número 28, que foi o que o nosso pastor Fernando, ele concluiu, ele vai dizer, além das coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas. É claro aqui que ele parece a colocar de forma pejorativa o cuidado das igrejas como uma opressão, mas o que ele está dizendo é que isso também há desgaste. O apóstolo também sofria por cuidar da igreja do Senhor e da obra do Senhor. Além de tudo aquilo que ele relacionou antes, das coisas exteriores, ainda tinha o serviço na obra de Deus. Então a gente precisa entender que nós, como crentes no Senhor, também sofremos. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. E aqui a gente está vendo as experiências deste apóstolo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, versículo 12. Alguém achou? Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Está escrito assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo de todos os cristãos. E o que ele está dizendo? Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, se é cristão, vai padecer perseguição. Aí é claro, não é o cristão de nome, que diz que é cristão, mas não vive como um cristão. É o cristão que vive regido pela vida de Cristo. Ou que piamente, é o que o apóstolo está dizendo, em essência, em princípios, em valores, todos os que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se eu quero seguir o que a Bíblia me diz para seguir, se eu quero viver como Jesus disse para eu viver, eu vou padecer perseguições. Trazendo para a temática do nosso trimestre, se nós nos posicionarmos como cristãos diante do império do mal, do espírito da Babilônia, desta sociedade relativista, dessa sociedade secular, nós seremos perseguidos. Haverá ataques contra nós. Agora, se a igreja de Deus quiser ficar em seu lugar, de forma a se silenciar e não tomar partido da verdade de Cristo, vamos ficar tranquilos. Agora, se quisermos defender a verdade da palavra, sofreremos perseguições. E isso não deve ser algo que nos desencoraja, deve ser algo que nos encoraja, porque Cristo que é por nós, o Senhor é quem está a velar por nós, é Ele quem cuida da nossa vida. Então, por mais que haja perseguição, o apóstolo Paulo está ciente de que todos aqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus sofrerão perseguições, mas o Cristo Jesus que estes vivem haverá de zelar por cada um deles. Em meio a perseguições, o Senhor está a cuidar da igreja do Senhor.
Não há como nós negarmos a aflição da vida, as tribulações, não há. Mas o Senhor está a cuidar de nós. Cuidou até aqui e continuará a cuidar de cada um de nós. Então, o apóstolo Paulo, em suas experiências, está nos mostrando que há tribulações. Ele relaciona os seus sofrimentos e ele diz que todos os cristãos hão de padecer perseguições. Então, não há como fugirmos disso. O nosso homem será afligido, será perseguido, será atribulado, sofrerá. Isto é fato. E aí, o segundo subponto da nossa lição, do nosso primeiro ponto, haverá aqui o exemplo do apóstolo Paulo. E no exemplo do apóstolo Paulo, nós podemos pontuar algumas coisas. E aí eu gostaria que algum dos irmãos abrissem os textos de 2ª carta de Paulo a Timóteo também, capítulo 4, versículo 7. Mas ainda não leiam, só abram aí. E Hebreus, capítulo de número 10, versículo 39. Segurem esses textos aí. Por quê? Porque o exemplo do apóstolo Paulo nos traz algumas lições. A primeira delas, mesmo diante do sofrimento, o apóstolo Paulo, ele não retrocede e ele não nega a sua fé. Nós vimos aqui o capítulo 11 da 2ª carta aos Coríntios, onde o apóstolo Paulo ele está falando dos seus sofrimentos, de tudo aquilo que ele padeceu, de todas as perseguições, de tudo que ele sofreu. E aí a gente tem uma lição do apóstolo Paulo que tomamos na nossa aula de hoje como exemplo, que é, ele não retrocede, ele não nega a fé, ele não desiste. Então o apóstolo Paulo, ele nos ensina a primeira coisa: a tribulação, a perseguição, a aflição, há tudo isso na nossa vida e angústias e sofrimentos. Mas não podemos retroceder. Nós não podemos deixar de seguir o caminho de Cristo. É a primeira lição que o apóstolo Paulo nos traz e também ele não nega a sua fé. Para ganharmos tempo, eu vou apenas citar os textos que disse para os irmãos abrirem, ou fazer referência deles. Capítulo de número 4, versículo 7 da 2ª carta de Paulo a Timóteo, o apóstolo vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em tudo isso que nós vimos que o apóstolo Paulo sofreu, ele está dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não retrocedeu e não negou a sua fé. Então a gente pode aprender isto com um exemplo do apóstolo Paulo. A segunda lição que o apóstolo Paulo pode nos trazer em sua vida: as provações forjaram sua total confiança em Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que em tudo isso, nós só temos um para depositar a nossa confiança, e este é o nosso Senhor. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9 e 10. 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9 e 10. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ora, estávamos condenados, não tínhamos como confiar em nós mesmos. Agora a gente só tem um para pôr a nossa confiança: em Deus, aquele que ressuscita os mortos, aquele que fez com que a luz do Evangelho, a luz de Jesus, resplandecesse em nós. A nossa confiança está nesse. Versículo 10, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Então o apóstolo Paulo está dizendo que toda esta tribulação, esta perseguição, este sofrimento que ele passou, o fez confiar em Deus. Então, o nosso sofrimento precisa nos levar a confiar no Senhor. Precisa fazer com que nós depositemos a nossa confiança tão somente no Senhor. Terceira lição, ou terceiro ensinamento que nós podemos tirar do exemplo do apóstolo Paulo é: ele reconhece que as suas fraquezas são instrumentos do poder
de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 4, diz assim: porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, o que sofri, as minhas fraquezas, o meu sofrimento, são instrumentos do poder de Deus. Isto para ensinar ao povo de Deus, no caso aos coríntios, sobre o amor que o Senhor tinha pelo apóstolo, ou pelo cuidado que o Senhor tinha pelo apóstolo. Então ele fala das lágrimas, ele fala do sofrimento, ele fala da perseguição, não para que os irmãos ficassem entristecidos, mas para que eles entendessem que em tudo o apóstolo Paulo estava sendo cuidado pelo Senhor. Então, a quarta coisa que nós podemos aprender de lição com o exemplo do apóstolo Paulo: a vida do apóstolo estava a serviço do mestre. Então, em tudo o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está dizendo porque ele sabia da sua missão, do seu ministério. Ele está se entregando à obra do Senhor e está pondo a sua vida, e literalmente a sua vida, a serviço do Senhor. Capítulo de número 1, versículo 12, da segunda carta de Paulo aos Coríntios diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e de modo particular convosco. Versículo 13, porque nenhuma outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que também até o fim as reconhecerei, como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo do seu ministério, do seu apostolado, do cuidado que ele tinha para com as igrejas, para com os irmãos, dizendo: olha, da nossa simplicidade, da nossa sinceridade diante do Senhor, nós estamos colocando a nossa vida à disposição. Então nós precisamos entender que este apóstolo que está dizendo das tribulações, do sofrimento, das provações, de tudo aquilo que ele padeceu, ele está nos ensinando pelo menos estas 4 coisas com o seu exemplo. Primeiro, mesmo diante do sofrer, não podemos retroceder e não podemos negar a nossa fé. Segundo, as provações forjam a nossa total confiança em Deus. Terceiro, o apóstolo reconhece que as fraquezas são instrumentos do poder de Deus. E quarto, a sua vida, ou a nossa vida, precisa estar a serviço do Senhor. Agora eu gostaria que os irmãos abrissem o texto e que alguém se dispusesse a ler, capítulo de número 1, versículo 4 a 6, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 1, versículo 4 a 6. Capítulo 1, de versos 4 a 6. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda no meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera por suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Só até aí. Obrigado. Então o apóstolo Paulo está aqui trazendo um sentido, ou uma perspectiva positiva para o sofrimento. E qual é este sentido positivo? Ele está dizendo: aquele que sofre a tribulação, ele é consolado por Deus.
e além de ser consolado por Deus, ele pode consolar a outros com esta mesma consolação. Então, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que o nosso sofrer serve também de instrumento de Deus para consolar a outros. Então, quando nós estamos sendo atribulados, pense que o Senhor pode te usar, ou melhor, Ele pode te consolar e depois te usar para consolar a outros. A igreja do Senhor precisa ter esta perspectiva do sofrimento. O meu sofrer não é em vão. Primeiro, o meu sofrer me trará uma consolação do meu Deus. E segundo, a minha consolação, a consolação que eu recebo de Deus, ela pode consolar também a outros que estão padecendo pela mesma tribulação. Está sendo consolado por Deus? Console a outros. Está sendo fortalecido por Deus? Fortaleça a outros. Está sendo levantado por Deus? Levante a outros. Nós precisamos ter este olhar da igreja. Não é eu somente. Eu não sou sozinho. Eu tenho outros que, enquanto eu estou sendo atribulado, estão me consolando. Mas enquanto eu estou sendo consolado por Deus, eu estou consolando a outros também. Nós não estamos sozinhos. Deus é por nós e nós somos entre nós uns pelos outros. Então nós temos uma perspectiva positiva do sofrimento aqui, apresentada pelo apóstolo Paulo. A tribulação que padeço me traz consolo de Deus. E o consolo de Deus faz com que eu console também a outros. Meus irmãos, nós estamos chegando a 9h40, o tempo não nos espera. Nós temos aqui o segundo ponto da nossa lição, a tratar sobre a renovação interior. E aqui a gente tem 3 subpontos, dizendo do fortalecimento diário. O segundo subponto, o eterno peso de glória. E o terceiro subponto, a visão da eternidade. Então, o apóstolo Paulo, ele está trazendo um ensino que nos traz um princípio que é o fortalecimento diário do nosso homem interior. Eu gostaria que nós abríssemos a Bíblia, João, capítulo de número 14, versículos 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aqui eu gostaria de voltar o nosso texto, a nossa verdade prática, porque eu destaquei que, por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades eternas. Jesus está dizendo que ele enviaria, ou rogaria ao Pai que enviasse o outro Consolador, para que estivesse com o seu povo quando ele partisse. O versículo 17 vai dizer: o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer. Por que é que a renovação é para os salvos? E por que é que só os salvos experimentam essa renovação? Porque somente os salvos têm este Espírito enviado por Deus. Nós temos, meus irmãos, uma dádiva de conhecer este Espírito Santo, de poder dizer que o Espírito Santo habita em nós. Este Consolador está conosco. É por isso que Jesus está dizendo: olha, o mundo não pode o receber nem o conhecer, porque ele não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita em vós e está em vós. Então nós podemos dizer que o Espírito Santo está conosco, e é por isso que nós temos a possibilidade de ter este fortalecimento diário. E esse poder do Espírito Santo, ele habita, ou ele atua, no homem interior. É por isso que a nossa renovação cotidiana é do homem interior. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, o nosso homem exterior, ele pode se perder, se corromper, mas em tudo, o homem interior, ele se renova a cada dia. Podemos estar padecendo, sofrendo perseguições, sofrendo o que for,
do lado de fora. Mas o nosso homem interior, ele se renova a cada dia. Por quê? Porque o Espírito Santo atua em nós, ou no nosso homem interior. E aí a gente precisa responder aqui uma pergunta. Eu disse aos irmãos, desde a introdução, que o Senhor, ele oferece a nós uma possibilidade de renovação diária. Ele nos oferece esta possibilidade, que precisa-se haver por nós uma busca. Então, a gente precisa responder como é que ocorre esta renovação. Nós estamos entendendo na composição do ser humano, o corpo, que é a parte material, o homem exterior, o homem interior, que é o espírito e a alma. Este homem interior tem e possui uma renovação divina em seu cotidiano, no seu dia a dia. Mas como é que esta renovação ocorre? Primeiro, ela ocorre pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que atua em nosso homem interior, o renovando. Mas como é que esta renovação é alcançada? Aí o comentarista, o pastor Douglas Batista, ele vai dizer sobre as disciplinas espirituais. Está aí na sua revista, as disciplinas espirituais que precisam ser praticadas pelo homem para que ele se renove a cada dia. E aí ele vai dizer, do ponto de vista das disciplinas espirituais práticas, esse renovo ocorre por meio da santificação pessoal, da fidelidade a Deus, da reverência, da oração, do jejum e do temor a Deus. Então, há disciplinas espirituais que nós precisamos seguir para que haja um renovo da parte de Deus para nós. Então, o crente que não se aproxima de Deus em oração, em jejum, em fidelidade, em reverência, nas disciplinas da santificação, dessas disciplinas espirituais, este homem não alcançará renovação. Agora, o crente que vive uma vida pautada na palavra do Senhor, que está em oração, que está a buscar o Senhor, que está em reverência, em fidelidade, este tem o renovo de Deus a cada dia. Então, por que é uma possibilidade? Porque depende da minha busca. Então, em meio às adversidades, às aflições, eu preciso fazer uma escolha. Eu vou ser renovado por Deus ou eu vou me desfalecer a cada dia? Eu vou ser renovado no meu cotidiano, na minha vida diária, no fortalecimento diário, ou eu vou me entregar a perseguições, a aflições, a angústias, ou vou desfalecer na minha vida terrena? É uma escolha nossa. Então, aqui é um ensino individual. É cada um tratando da sua vida cotidiana com Deus. Será que nós temos reuniões periódicas, dia a dia na igreja? Não, não é todo dia que nós estamos reunidos aqui para orar, para cantar ao Senhor, para cultuar. Não é de segunda a segunda, mas a sua vida com Deus precisa ser de segunda a segunda, de forma cotidiana. E aí sim, vai sofrer, vai ter tribulação, vai ter perseguição, vai ter aflição, vai ter dor, vai ter sofrimento, mas também vai ter renovo de Deus todos os dias para nós. Também vai ter fortalecimento diário de Deus todos os dias para nós. Sabe o que é isso, meus irmãos? O que é lindo aqui é que se nós tomarmos as atitudes de termos disciplinas espirituais, há uma certeza, há um fato, uma convicção. Deus se encarregará de te renovar todos os dias. Pode ficar tranquilo, meu irmão. Eu não tenho força, eu quero parar, eu quero desistir, eu quero voltar para trás. Fica tranquilo, faça a sua parte. Deus há de te renovar. O Espírito Santo de Deus há de te fortalecer. Meus irmãos, isso aqui é uma palavra certeira, é uma convicção nossa. O apóstolo Paulo está dizendo, há renovo de Deus todos os dias. Aflições, perseguições não hão de se comparar. De dia em dia, o nosso homem interior se renova. É certeza. O que eu devo fazer? É a minha parte. É manter o contato. Diz o hino da harpa cristã.
guarda o contato com o teu Salvador. Guarda o contato todos os dias, que há renovo de Deus. Guarda o contato todos os dias, que há consolo de Deus. Guarda o contato todos os dias, que há fortalecimento de Deus. Sabe o que é isso, meus irmãos? É na nossa caminhada de fé, é Deus tomando-nos pela mão e nos levando. É Ele quem nos leva, não somos nós. De nós mesmos não temos nada, já tínhamos parado, desistido, deixado tudo para trás. Mas o Senhor nos toma pela mão, dizendo a nós: filhos meus, eu os renovo, eu os fortaleço, eu os trago, eu os levo pelo caminho da vida. Há renovo de Deus para nós. É Deus quem nos fortalece. Diante das perdas, diante do sofrimento, diante do choro, Deus se encarrega de nos renovar. Vasos de barro, mas há uma riqueza em nós. Há um Espírito Santo que habita em nós. Há uma luz que resplandece em nós. Mais do que as trevas da vida terrena, há uma luz que brilha em nosso coração. E nós precisamos tomar a dádiva de nos fortalecer todos os dias. Deus há de nos renovar todos os dias. Então nós estamos tratando aqui desta renovação diária, que precisa haver uma disciplina por nossa parte, mas que o Senhor, por meio e instrumentalidade do Espírito Santo, Ele nos renova. Mas aqui eu preciso dizer uma coisa: não é um rito. Não são apenas ritos. Eu oro porque eu preciso orar por protocolo. Eu participo das disciplinas espirituais por meros protocolos, porque eu sei que Deus há de me renovar. Isso aqui não são ritos. Isso aqui é a essência da vida de fé. Aquele que tem o princípio, a sinceridade diante de Deus, a vida piedosa diante de Deus, este experimentará o renovo. Não é apenas um rito, não é apenas um protocolo, não. É uma vida de piedade diante do Senhor. E é Ele que nos dá esta renovação. Então, o que seria isto? Não é que eu faço por fazer, não. Eu faço em piedade, em essência, em princípio, e de forma a me colocar na dependência do Senhor. Porque eu sei que se eu não buscar o renovo diário, eu não consigo suportar as aflições. Então, disto eu estou me colocando de forma dependente do Senhor. E o Senhor está me renovando. Então eu não estou participando apenas de ritos. Eu estou participando de uma vida de fé plena diante do Senhor. E aí nós temos o segundo subponto, que é o eterno peso de glória. O segundo subponto deste segundo ponto da nossa lição. O eterno peso de glória. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 17, do capítulo 4, versículo 17, o apóstolo diz assim, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Perdão, eu li o capítulo de número 5. Versículo 17 do capítulo 4. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então o apóstolo Paulo aqui está fazendo um contraste. Há sofrimento, há lutas, há aflições. Mas este sofrimento presente, ele não pode se comparar com o futuro glorioso que nós esperamos em Deus. E aí, o que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está fazendo a menção da glória, que é a nossa esperança, que sustenta a nossa fé, porque nós estamos caminhando porque há uma esperança. Nós estamos caminhando porque há uma promessa. Nós estamos caminhando porque o Senhor se encarrega de nos dizer que, no fim dos tempos, não é a perdição que nos espera. É uma vida eterna com Cristo Jesus. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo? Um contraste. Só que este contraste está nos mostrando. O que nós padecemos aqui, o que nós sofremos aqui, é leve. É momentâneo. Vai passar. Mas o peso de glória que nos espera, na nossa esperança, é muito mais excelente, é muito além.
Se por um lado o sofrimento ele passa, por outro a glória será eterna. Se por um lado é leve a nossa tribulação, há um peso de glória para nós. Então o apóstolo Paulo está fazendo um contraste para dizer, irmãos, não se atentem somente para a tribulação desta vida, para o sofrer desta vida. Há um peso de glória nos esperando, há uma esperança maior nos esperando. O que nós padecemos aqui é leve e momentâneo. Então aguente firme, porque o Senhor há de nos trazer esta esperança. Nós precisamos ter a consciência disso. Em Colossenses, capítulo de número 1, versículo 27, o apóstolo diz assim. Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Isso aqui corrobora com o ensino de Paulo aos Coríntios, quando ele diz, nós precisamos trazer a mortificação de Cristo para que a sua vida também viva em nossa vida carnal, ou o nosso homem exterior. O que o apóstolo está dizendo aos Colossenses? Há uma esperança, e qual é esta esperança? É Cristo que está em nós, que é a esperança da glória. Por que Cristo é a esperança da glória? Porque é Ele quem nos deu este acesso. É Ele quem nos apresentou este caminho. É Ele quem nos trouxe de volta à vida e a esperança de que um dia a tribulação passará, o sofrer não vai mais haver, aquilo que nós padecemos aqui não padeceremos mais, porque haverá uma esperança, ou há uma esperança, de que viveremos uma glória eterna com Deus. Então o que o apóstolo está dizendo? É o que ele diz aos Romanos capítulo 8, versículo 18. A nossa tribulação não pode se comparar. Não há comparação com o que sofremos aqui, com o que padecemos aqui, pelo que aquilo que nós esperamos em Cristo Jesus. Não há comparação. Se a glória, ou melhor, a glória supera em tudo o sofrimento, em intensidade e também em duração. Sofremos aqui coisa leve, coisa momentânea. Mas o peso de glória, ele é eterno e não passará. Então, terceiro subponto, a visão da eternidade. O que o apóstolo Paulo está a fazer aqui? É o que ele diz aos Coríntios, meus irmãos, não se atentem para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem passarão, são momentâneas, são passageiras, mas as coisas que não se veem, elas não passarão, elas são eternas. E aí, há o contraste. Primeiro, o apóstolo está dizendo o que o olho humano pode ver, e também está dizendo do que o olho humano não pode ver, do que aquilo que só os olhos espirituais podem nos apresentar. Segundo, aquilo que passa, que é passageiro, que é efêmero, mas também há um contraste sobre aquilo que vai permanecer eternamente. Terceiro, as coisas terrenas, o que padecemos nessa vida, o que vivemos, é um processo inevitável. O sofrer, inevitável. A angústia, inevitável. O sofrimento desta vida, inevitável. Mas as coisas celestiais superam tudo isso e também será eterno. E aí eu gostaria de ler Isaías, capítulo de número 25, versículo 8. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 25, versículo 8. Diz assim: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Olha o que o texto de Isaías está dizendo. E ele aniquilará a morte para sempre. Há luto aqui, há morte aqui, há sofrimentos aqui, nos enterramos aqui, mas no céu não haverá morte, não haverá luto, não haverá pranto. Ele aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra. Por que isso? Porque o Senhor,
O Senhor nosso Deus o disse, foi Ele quem disse, é Ele quem vai fazer, é Ele quem nos dá a segurança dessa esperança, porque a esperança do crente é uma esperança viva. E o que seria uma esperança viva? Uma esperança que é convicta, é convicção. Eu espero com convicção, eu sei que chegará o dia em que o Senhor há de nos levar para a glória. Eu sei que haverá esse dia. Não sei quando, mas haverá. É uma certeza, é uma convicção. Por quê? Porque é o que o texto de Isaías está dizendo. Porque o Senhor o disse. Foi Ele quem disse, foi Ele quem determinou. É Ele quem aniquilará a morte para sempre e nos enxugará de todos os rostos as lágrimas. O Senhor o disse. Esta é a nossa esperança. O que o apóstolo Paulo quer que os irmãos de Coríntios entendam? Meus irmãos, olhem não para a sua tribulação de momento, olhem para a esperança eterna. Tenham uma visão da glória. Pensai nas coisas de cima, não nas coisas de baixo. Pensai nas coisas que não se veem, não nas coisas que se veem, porque há uma esperança. E o texto de Isaías demonstra a nossa esperança. O Senhor aniquilará para sempre a morte e enxugará de todos os rostos. Irmão, você está chorando hoje, mas fica tranquilo. O Senhor vai enxugar do teu olho toda a lágrima. Meu irmão, nós choramos, padecemos hoje, mas de forma eterna nós nos alegraremos com o Senhor. É por isso que nós cantamos aqui o hino a dizer: irei eu para a linda cidade. Quem é que vai te dar este lugar? É o Senhor. Jesus me dará o lugar. Os crentes de todas as idades. Eu tenho só 20 anos. Vocês, os senhores e senhoras, têm muito mais. Mas pode ficar tranquilo. De todas as idades, nós nos encontraremos lá. O Senhor há de enxugar a nossa lágrima, meus irmãos. Não importa quanto sofremos. Nós sofremos 20 anos, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Pode ser até mais. Mas os crentes de todas as idades herdarão esta linda cidade. Terão os teus rostos com as lágrimas enxugadas. Lá não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Esta é a nossa esperança. Irei eu para a linda cidade. Ele me dará o lugar. O Senhor o disse, meus irmãos. Se nós precisamos ser renovados, esta é a palavra da renovação. A esperança que nós temos de que um dia nós não iremos mais chorar. Amanhã eu não sei o que me espera. Nós não sabemos o que nos espera. Mas não importa o que aconteça, a esperança estará ali, brilhando em nossos corações, fazendo com que nós nos fortaleçamos no Senhor, sabendo de que há esta esperança. Então o apóstolo Paulo, tratando sobre a renovação, ele vai falar sobre o fortalecimento diário, sobre o eterno peso da glória de Deus e a visão da eternidade. Tudo isso para dizer aos irmãos: irmãos, há tribulações, há perseguições, há lutas, há aflições, há angústias, mas em tudo nós somos consolados pelo Senhor. Em tudo nós somos renovados pelo Senhor. Eu preciso terminar o terceiro ponto da nossa lição. Vai tratar sobre os desafios de hoje. Diaconosias, por gentileza, já pode passar nas salas, pedir para eles descerem. Os desafios de hoje. Primeiro subponto, a cultura secularista. Segundo subponto, o relativismo doutrinário. E terceiro, a batalha espiritual. Então a gente precisa entender que o Senhor, ele nos oferece uma renovação. Há desafios. Há dificuldades em sermos renovados. A gente já viu que a renovação ocorre pela ação do Espírito Santo em nós, mas que necessita de uma disciplina espiritual nossa, de uma atitude de nos aproximarmos do Senhor, que nós precisamos tomar. Mas há desafios externos também, que são o primeiro deles:
a cultura secularista. E aqui a gente precisa definir este termo secularista, ou secular, ou secularidade, ou secularização, que é um termo que faz a distinção, de forma moderna, da jurisdição ou das ações eclesiásticas da igreja ou das ações do mundo. Então, a gente tem esta distinção, o que a igreja faz e o que o mundo pratica. Isto de forma que o mundo pratica é o secular. E aqui a gente precisa pontuar que o termo secular, ou secularista, ou secularismo, tudo isso não é de forma, em essência, pejorativo ou negativo. Isto se torna negativo quando as ações do mundo, por exemplo, o ensino fundamental, médio, superior, não há nada de errado nisso. Não há nada que possa nos prejudicar nisso. É claro que nós não estamos tratando do âmbito dos ensinos que o mundo tenta inserir ou embutir nisso. Mas o secular se torna negativo para a igreja quando as ações secular ou do secularismo vão na contramão dos valores bíblicos e da fé cristã. Aí, isso se põe como algo negativo. E aqui, a cultura secularista, que o comentarista está nos propondo, é uma cultura do império do mal, ou do espírito da Babilônia que rege este mundo. Então, a gente viu e percebeu ao longo, como dissemos, das 8 lições que passamos no início do trimestre, que esta cultura secularista vem para relativizar tudo e para fazer com que haja o politicamente correto, onde ninguém critica a ação de ninguém, porque cada um tem a sua verdade e segue o que acha que precisa seguir. Então, isso desvaloriza, por exemplo, a verdade bíblica, e a igreja é atacada de forma que a nossa fé, se nós não nos pautarmos nestas verdades, ou nesta verdade, porque é a nossa verdade, nós estaremos nos perdendo. Então, esta cultura secularista se põe como um desafio para a nossa renovação. Porque se nós não tivermos disciplinas espirituais na nossa caminhada de fé, nós não seremos renovados por Deus. E aí a gente tem o segundo subponto, que é o relativismo doutrinário, que nós também já tratamos por isso nas lições anteriores, onde as doutrinas bíblicas, elas são também atacadas e relativizadas, de forma que a igreja, se não tomar cuidado, está se perdendo ou perdendo a sua fé. E terceiro e último ponto, uma batalha espiritual. Aí o comentarista ele vai dizer, todo salvo trava uma batalha espiritual neste mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus deste século, que no mundo jaz o maligno. Por isso, a nossa declaração de fé realça que foi com engano que ele ameaçou ou começou as suas atividades contra o homem. E é com essa arma que o diabo e seus agentes ainda seduzem as pessoas neste mundo. Então é inegável que há uma batalha espiritual que também tenta nos impossibilitar de sermos renovados no Senhor. Bem, meus irmãos, nós chegamos ao final da nossa lição. Para que a gente faça uma recapitulação do que nós aprendemos hoje, nós temos o ser humano formado de forma tricotômica, corpo, alma e espírito. Nós definimos que o corpo é a parte material e o homem interior ele é formado tanto por espírito como por alma. Vimos que alma e espírito se diferem. A alma, a sede das emoções e dos sentimentos, o espírito, a parte imaterial, espiritual do ser humano. E nós vimos que o ser humano como um todo, dentro do corpo, alma e espírito, ele padece aflições, e isto vimos dentro da perspectiva do apóstolo Paulo e do seu exemplo, onde o apóstolo ele relaciona diversos sofrimentos e diversas lutas que ele padeceu, mas o ensino de Paulo é que trazendo a nós a vida de Cristo e a esperança que ele nos deu, nós temos uma esperança. E nós não desfalecemos, que é o nosso textual. Por isso nós não desfalecemos, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Concluindo a nossa lição, faremos a leitura
da conclusão que diz assim: durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior estará sujeito às tribulações desta vida. Apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior não deve desfalecer, mas se renovar por meio do poder do Espírito. Assim, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso de glória eterna reservado para os fiéis. Por isso, no tempo presente de ataques e desconstrução da fé cristã, necessitamos de renovação do nosso interior, dia a dia, para enfrentar o poder do pecado e do mal. Então, esta foi a nossa conclusão e esta foi a lição de número 10. Concluindo, meus irmãos, nós precisamos entender que a luta, sofrer, perseguição, isto é inegável, isto é fato, mas nós temos uma dádiva de Deus a nós, que é a possibilidade de nos renovarmos a cada dia. Há renovo de Deus para nós, meus irmãos. Há renovo de Deus para a nossa vida de fé. Há renovo de Deus para a sua vida, para fortalecer a sua vida. Como nós vimos, há consolo de Deus para nós. Quem sabe, meus irmãos, nós chegamos hoje aqui, numa aula de escola bíblica dominical, chorando, com lágrimas nos olhos. Isto de forma figurada para dizer da nossa angústia interna. Mas Deus hoje reservou esta manhã. Eu creio nisso e nós sentimos isso aqui na nossa escola bíblica dominical, para renovar a nossa força, para renovar a nossa fé, meus irmãos. Eu creio nisso. Então nós precisamos tomar esta palavra para a nossa vida e sair daqui com a renovação de Deus para nós. É renovo de Deus para o teu coração. Se coloque de pé comigo, nós vamos orar. O presbítero Dejaí cantará um hino para colhermos a oferta da maturidade. Mas antes disso, eu preciso que nós entendamos o que Deus está a dizer para nós. A nossa esperança estaremos na glória com Deus. Há um peso de glória que nos espera. Mas eu quero te alertar que o renovo de Deus não é para futuro, é para agora, é para hoje. O fortalecimento do Senhor é para o agora, é para o hoje. O consolo de nosso Deus para nós é para o hoje, é para diariamente nós termos Ele. O sofrimento está aí, meus irmãos, e nós não podemos negar isso e nem mesmo ignorar. O apóstolo Paulo, dizendo aos Coríntios, disse: irmãos, não ignoreis a tribulação. A tribulação está aí. Mas hoje eu quero te chamar, meus irmãos, para tomar esta dádiva do renovo de Deus, do renovo do Espírito Santo de Deus para nós. O renovo que enxuga lágrimas, o renovo que fortalece a nossa vida. Como eu disse, o renovo de Deus para nós, meus irmãos, é como se Deus estivesse a tomar pela nossa mão todos os dias. No dia que eu quero desistir, é o dia que Deus me toma pela mão e me leva e me diz: filho, vem que eu te renovo. Filho, vem que eu te fortaleço. Fique tranquilo que eu estou contigo. É isso que Ele está fazendo conosco. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a nossa vida, se olharmos para as coisas da vida terrena, nós vamos desfalecer. Mas se olharmos para o renovo de Deus, nós vamos perseverar até o dia em que o Senhor disser: vem, filhos amados, venham comigo, que agora é o peso de glória que esperou vocês. Está aqui, como lemos no texto de Isaías. E Ele então, meus irmãos, neste dia, aniquilará a morte para sempre e enxugará as lágrimas dos olhos de todo o rosto. E isto por quê? Porque o Senhor o disse. A nossa esperança é esta. Ele disse, Ele o fará. Ele disse, Ele o fará, meus irmãos. Então é renovo de Deus para nós. Nós vamos orar, o presbítero Dejaí estará cantando o hino para colher as ofertas. Senhor nosso Deus, ó Deus nosso, eis aqui, ó Deus, a tua igreja, os teus filhos. Ó Senhor, nós aprendemos hoje que as tribulações, elas não podem se comparar com o peso da glória que o Senhor reservou para nós, com a esperança que o Senhor nos deu. Ó Senhor Jesus,
Eis os teus filhos e filhas, ó Deus. E a minha oração é para que o Senhor não nos deixe desfalecer. É para que o Senhor não nos deixe, ó Deus, ficar pelo caminho, nos entregar às tribulações desta vida. Não, Senhor. Mas que nesta manhã, ó Deus, é para o hoje, é para o agora, é para este momento, ó Deus, que eu estou a orar, com a fé que o Senhor nos concede. Ó Deus, nos renove nesta manhã. Renove a nossa força, renove a nossa vida. Fortaleça-nos, Senhor, e não nos deixe parar. Não nos deixe ficar pelo caminho, ó Deus. Toma a mão desta tua filha, ó Deus, dessa minha irmã, deste meu irmão, deste obreiro do Senhor. Ó Deus, fortaleça a vida dos jovens, dos adolescentes. Fortaleça a nossa vida, Senhor, para que nós prossigamos adiante com o Senhor. Não nos deixe, ó Deus, ficar pelo caminho, ó Deus, que nós possamos experimentar o renovo do Senhor. O renovo do Senhor não é só hoje, ó Deus, é para o amanhã, é para a terça-feira, é para a quarta-feira, é para a quinta-feira, é para a sexta, para o sábado, para o domingo, ó Deus, todos os dias, que sejamos renovados pelo Senhor. Esta é a nossa oração, ó Deus. Faça-nos experimentar este renovo e viver nesta esperança de que há, ó Deus, uma glória eterna preparada para nós. Ó Deus, que a graça do Senhor nos abrace nesta manhã. Oh Deus, que a tua graça abrace o teu povo nesta manhã. Oh Espírito Santo, o nosso Consolador, ó Deus, nos alcance nesta manhã com o teu fortalecimento. Não nos deixe, ó Deus, sair daqui com o coração entristecido por padecer as aflições dessa vida. Não, Senhor. Toma na mão desta tua serva, que está a chorar neste momento, ó Deus, pelas perdas desta vida, pelo sofrimento desta vida. Ó Deus, toma na mão deste obreiro, que está, ó Deus, a se colocar na dependência do Senhor. Ó Deus, nós estamos a orar com fé, e não só com fé, com certeza em nosso coração, ó Deus, com a certeza de que o Senhor está aqui para nos renovar. Ó Senhor, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome, nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos renova a cada dia. Esta é a nossa oração, ó Deus, alegres, agradecidos, não com lágrimas de tristeza, mas com lágrimas de alegria no Senhor, porque o Senhor é aquele que nos renova. Ó Deus, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.